Glórias a Deus. Eu saúdo meus irmãos, minhas irmãs da internet, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Geraldo e estou agora fazendo um vídeo para homenagear os pais neste dia especial dos pais. E quando nós vamos falar dos pais, é impossível deixar de falar dos filhos, porque ambos se interrelacionam. E quando nós falamos dos pais e dos filhos, não podemos deixar de falar do nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo, porque Jesus foi quem mais falou do Pai. Quando nós vemos nos Evangelhos, Jesus fala do seu Pai Celestial mais de centenas de vezes. Então, eu quero ler aqui hoje uma passagem onde Jesus fala do Pai Celestial 13 vezes, só como exemplo. E quero falar também do primeiro mandamento de promessa, com promessa, que Deus deu ao povo de Israel e que é para nós hoje e que será para sempre, para todos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Deus diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Glórias a Deus. Então veja bem, o que Deus está dizendo aqui para os pais e para os filhos, especialmente e principalmente para os filhos. Vamos interpretar aqui o que Deus diz. Deus está dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Ou seja, ele está falando para os filhos, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Ou seja, se os filhos não honrarem a seus pais, logicamente, pela lei de Deus, eles vão ter poucos dias na terra. Ou seja, vão morrer cedo. Mas esse mandamento de Deus não se refere só à morte em si. Se refere a tudo que a desobediência traz. A desobediência aos pais, onde os filhos não honram a vontade do pai, não honram o conselho do pai, desobedecem aos pais, não atendem aos pedidos dos pais. Então, a consequência disso, a Bíblia está dizendo aqui, que é a morte cedo, como nós estamos vendo hoje na juventude. Todo dia estamos vendo na televisão, no rádio, jovens, rapazes, moças morrendo prematuramente de acidente, vítima de droga, doenças incuráveis devido à prostituição. Se formos estudar os fatos, vamos descobrir que a raiz é a desobediência aos pais. A raiz dessas mortes prematuras é a desobediência aos pais. Porque a palavra de Deus não mente. Se Deus está dizendo que o filho que não honra o pai, não honra a mãe, vai morrer cedo, então a palavra de Deus é infalível. O filho que não honra o pai, desobedecendo o pai, desobedecendo à vontade do pai, não dando ouvido aos conselhos do pai, vai ter a vida abreviada, porque é lei de Deus. Mas veja bem, não se trata somente da morte prematura, mas se trata também de toda a miséria e toda a desgraça que vem da desobediência aos pais. Todo aquele sofrimento que os jovens passam.
muitos perambulando pela rua, porque abandonaram os pais, muitos caem no vício, no crime, na prostituição e têm uma vida realmente desgraçada, que leva à morte prematura. Por quê? Porque está na Bíblia. O jovem, a moça, o rapaz que não obedece aos pais estão desonrando os pais. Não estão honrando os conselhos, a proteção, o zelo, o amor dos pais. Então, a resposta de Deus é essa miséria que muitos rapazes, muitos jovens estão vivendo e que encontram a vida prematuramente, encontram a morte prematuramente, porque é lei de Deus. A vontade de Deus é que os jovens tenham vida longa, desde que eles honrem aos pais, obedeçam aos pais, ajudem aos pais, cuidem dos pais, zelem pelos pais. Aí eles terão vida longa. Esta é a vontade de Deus. Mas como desobedecem, aí acontece o contrário. Encontram a miséria e a vida curta. Glórias a Deus. E no versículo 22 de Êxodo capítulo 20, temos aqui uma advertência mais séria de Deus ainda, para todos nós. Então, disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Então, a palavra de Deus que Ele nos enviou merece o máximo de atenção da nossa parte, tanto dos pais como dos filhos, porque Deus falou lá dos céus. Ou seja, essa lei que Deus nos trouxe, esta ordem, este mandamento, veio dos céus, veio de Deus, e estão escritas lá no céu. Esse é o maior motivo que nós temos para obedecer às leis de Deus, porque Deus ditou essas leis dos céus para Moisés escrever. Então, é algo seríssimo que merece toda a nossa atenção. As leis, as ordens que Deus dá para que nós possamos obedecê-las, para sermos felizes. Quando desobedecemos a lei de Deus, seremos infelizes. Glórias a Deus. Porque Deus nos fala desde os céus, de lá dos céus, onde Ele está. Ele nos fala. Por esse motivo, devemos prestar a máxima atenção sobre as leis que Deus nos dá. Glórias a Deus. Então, como falei, Jesus Cristo, Ele tinha um grande amor, um amor infinito pelo Pai dele, que em tudo ele se reportava aos pais. Os discípulos disseram para ele, pediram dele: mestre, nos ensina a orar. E a oração que ele fez, que ele ensinou aos discípulos, em primeiro lugar se reporta ao Pai, que é a oração de Jesus Cristo que ele nos ensinou.
Portanto, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Deus não falou que tudo que Ele nos falou dos céus. Jesus Cristo começa a oração assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Glórias a Deus. Vejamos que em tudo, todos os ensinamentos que Jesus Cristo está fazendo, ele se reporta ao Pai. Ele mesmo diz que tudo que ele falou aos homens, o Pai é que tinha mandado ele falar, e que ele não falar dele mesmo. Esta passagem que eu vou ler agora, João 15. Então, eu quero que todos percebam a importância que Jesus Cristo tinha e dava ao Pai dele. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não é João 15, é João 5. O paralítico de Betesda. Vamos ler desde o início, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um certo homem, que havia 38 anos, que estava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que já havia muito tempo, disse-lhe: Queres sarar? O enfermo respondeu-lhe: Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro adiante de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem sarou, tomando a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia de sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, esse me disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado
porquanto naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por isso os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas em dia de sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Porque os judeus eles proibiam qualquer pessoa de carregar qualquer peso, um peso de 3 quilos, não podia pegar um peso de 3 quilos que era pecado. Porque eles criaram essas leis, não foi Deus. Mas Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora. Deus trabalha sábado, trabalha domingo. Deus trabalha 24 horas durante todos os dias da semana. Deus trabalha incessantemente. E Jesus também imitava o Pai, trabalhando incessantemente. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus lhes respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Quer dizer, Jesus Cristo sempre estava imitando o Pai. O que o Pai fazia, ele fazia. Então isso é ensinamento para os filhos. Procurar se espelhar no Pai. E o pai, ele tem que saber que ele é exemplo para o filho. Ele tem que ter um caráter honrado para que ele possa dar um bom exemplo aos filhos. É nisso que os pais precisam prestar atenção, para não ficar dando exemplos errados para os filhos seguirem. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. Deus ama o filho e mostra tudo que ele faz para o filho. Assim deve ser nós, os pais. Todas as coisas boas que fazemos, e nós devemos só fazer coisas boas, devemos mostrar aos filhos, para que eles possam seguir o nosso exemplo. E ele lhe mostrará maiores obras que esta, para que vós vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, também o Filho vivifica aquele que quer. Amém? Como o Pai vivifica o Filho. Como o Pai vivifica os mortos, o Filho também vivifica. Então, o Pai tem poder de transmitir ao Filho o caráter dele, o bom caráter, a bondade dele. Porque também o Pai, ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O Pai transmitiu ao Filho o juízo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quando o pai dá bom exemplo para o filho, os outros honram o filho como honra o pai. Mas se o pai dá maus exemplos para o filho não vai ser honrado. O filho não vai ter consideração de ninguém, porque ninguém considera o pai.
Daí a importância do pai. E digo mais uma coisa: o pai na família, ele representa Deus. Ele é o centro da família. Ele tem que dar o exemplo como Jesus Cristo deu. Ele tem que dar o exemplo para que os filhos sigam a ele. Glórias a Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna e não virá em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo que vem a hora, e a hora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, Deus transmitiu a vida eterna dele ao Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer nos transmitir também essa vida eterna a todos nós. Assim deve ser também nós, pais. Devemos transmitir aos nossos filhos a nossa boa vontade, o nosso bom caráter, o nosso exemplo de trabalho, de boa vontade. Porque se fizermos assim, estamos imitando a Deus, que compartilhou o seu caráter divino com o seu Filho Jesus Cristo. Se nós compartilharmos um bom caráter com nossos filhos, nós estamos sendo imitadores de Deus. E é isso que Deus quer. Glórias a Deus. E deu-lhe o poder de fazer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Não posso eu de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Em tudo, Jesus Cristo buscava obedecer à vontade do Pai. Se o Pai é digno, se o Pai é honrado, o filho também vai querer imitar o Pai. Agora, se o filho fica vendo o pai mentir, o pai enganar os outros, o pai roubar, o pai matar, o pai trair, o pai chamar palavrões, o filho também vai imitar. O filho vai imitar. E não vai ser honrado, porque o pai não é honrado. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Porém, eu não tomo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era uma candeia ardente e resplandecente, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que é o de João, porque as obras que o Pai me deu que cumprisse, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim. Tudo que o Pai Celestial Jesus mandou ele fazer, ele fazia. E as obras testificavam dele. E eram obras boas. Então, tudo que o homem faz, tudo que o Pai faz, testifica dele. E são testemunhos ruins ou bons, os filhos vão seguir.
Porque o testemunho do pai influencia o filho. É isso que os pais precisam saber. Os filhos inconscientemente estão percebendo a atitude do pai, a intenção do pai, o comportamento do pai. Mesmo que os filhos não prestem atenção para o que o pai anda fazendo, mas inconscientemente ele percebe. E inconscientemente as atitudes do pai ficam gravadas na personalidade do filho. E o filho vai se tornar uma imagem do pai. Por isso é muito importante o pai ter cuidado com as palavras que ele diz, os comportamentos, as atitudes, o que ele anda fazendo, porque tudo aquilo vai se refletir nos filhos. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque ao que ele enviou, a esse não credes vós. Porque ninguém acreditava em Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras sempre testificaram de Jesus Cristo. O Antigo Testamento sempre falou de Jesus Cristo. Mas os judeus liam a Bíblia e não viam os profetas falando de Jesus Cristo. Por isso não acreditaram nele. Até hoje existe quantidade sem número de judeus que até hoje não acreditam em Jesus Cristo. E não quereis vir a mim para ter de vida. A vida só encontramos em Jesus Cristo, porque Deus deu a vida a Ele, e Ele pode nos dar a vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós mesmo o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e vós não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Eles não aceitavam Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo tendo sido mandado pelo Pai Celestial. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos haja de acusar com o Pai. O que vos acusa é Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Os judeus só acreditavam em Moisés, mas não acreditavam em Jesus Cristo, porque não entendiam o que Moisés tinha escrito a respeito de Jesus Cristo. Liam a Bíblia e não entendiam. Porém, se não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis em minhas palavras? Eles não entendiam as palavras proféticas de Moisés, como é que eu ia crer em Jesus? Amém? Glórias a Deus. Mas o cerne desta pequena palavra que eu quero salientar é o relacionamento do pai com o filho e do filho com o pai, que nós vemos na vida de Jesus Cristo, no testemunho de Jesus Cristo, como ele se reporta com amor, com honra ao pai dele, e como ele se esforça para obedecer ao pai, e como ele se esforça para cumprir a vontade do pai, e como ele se esforçou para obedecer ao pai, cumprindo a missão dele, mesmo sabendo que a missão dele era a missão de morte, e morte na cruz.
Mas o que importava para ele era obedecer ao Pai. Então, esses exemplos servem para o Pai e servem para o Filho. Quando olhamos para Deus e olhamos para Jesus Cristo, o relacionamento de Deus com Jesus Cristo, nós aprendemos a ser pais e a ser filhos. Porque existe um íntimo amor, um íntimo relacionamento, um amor muito grande do Pai Celestial pelo Filho e uma obediência muito grande por parte do Filho, Jesus Cristo. Então, o Pai Celestial e Jesus Cristo é o nosso espelho, a quem nós devemos olhar, é o nosso padrão de vida. Se os pais olharem para Deus e os filhos olharem para Jesus Cristo, os filhos vão obedecer ao Pai. Porque o Pai dá muitos exemplos bons para o filho. E o filho vai obedecer a esses exemplos que o Pai dá. Aí honrando o Pai e a mãe também, porque quando se fala do Pai, a mãe está junto. Porque o Pai representa Deus. E a mãe representa também Deus. Porque no Pai tem o amor de pai e o amor de mãe ao mesmo tempo. O Pai, ele é pai e mãe. Deus, estou falando de Deus. Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. Ele cuida dos seus filhos como pai e como mãe. Então, quando estamos falando de Deus, estamos falando de pai e mãe. Então, o pai dá exemplo de amor ao filho e o filho obedece ao pai. Assim que deveria ser a nossa sociedade. Se desde criança, nas escolas, não só nas igrejas, eu nem vou falar de igreja, porque as igrejas hoje em dia estão tomando um outro caminho. Eu vou falar das escolas, porque o Estado tem maior obrigação de ensinar a educação cristã para as crianças. Que é para quando as crianças forem adultas, não ficarem roubando a nação, fazendo crime, destruindo a nação. Então a obrigação é do Estado, desde a infância, jardim da infância, dar educação cristã eficaz para as crianças. Em todo o ensino fundamental, no segundo grau, na faculdade, educação cristã séria, porque é disso que vai depender a paz, a união, a estabilidade da sociedade e a prosperidade da sociedade. É da educação cristã. Obedecendo a este relacionamento aqui que eu acabei de ler, de Deus com Jesus Cristo, que representa o Pai e o Filho. Se isso for mostrado para as crianças, e as crianças carregarem consigo este ensinamento que ilumina a mente e o coração, elas não vão ser desonestas, não vão roubar, não vão matar, não vão ser corruptas, não vão se drogar, não vão fazer nada que preste. Porque a luz do ensinamento de Deus vai caminhar dentro delas, com elas, aonde elas estiverem. Ou no lar ou no trabalho. Vão ser novas criaturas. Tudo depende da educação. E os mestres do passado, os mestres antigos, ensinaram isso também. Mas o nosso maior mestre é esse que eu li, Jesus Cristo.
por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se seguirmos os exemplos dele, estaremos em bom caminho. A sociedade muda, mas tem que ser desde a base, desde a infância. É um trabalho árduo e bem organizado, ensinando a palavra de Jesus Cristo para as crianças. Amém? Glórias a Deus. Então, esta mensagem eu quero deixar hoje para os pais e para os filhos também. Ter como exemplo o nosso Pai maior, Deus, e o nosso irmão maior, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles dois se completam, se unem perfeitamente e nos dão a mais maravilhosa lição de bem viver, de bom viver, com felicidade, harmonia, amor e prosperidade. Pelo pouco que eu li aqui, pelo pouco que eu falei aqui, eu li só uma passagem de Jesus Cristo, que foi muita coisa, mas pelo pouco que eu estou falando aqui, nós estamos vendo o quanto a sociedade está longe do ideal de Jesus Cristo, o quanto as famílias estão longe do ideal de Jesus Cristo. Culpa de quê? Da falta de educação cristã. Se deixou de falar de Deus nas religiões, nas escolas. E nas religiões também. Poucas religiões falam de Deus. Falam de muitas coisas, menos do amor de Deus. É verdade. Porque a ganância pelo dinheiro está comandando tudo hoje. Deus está em último lugar. Então, para mudar essa situação, precisa um trabalho na base, na infância. Desde os 2 anos de idade. A criança tem que ser educada a partir de 2 anos de idade. Porque até os 7 anos, ela é muito receptiva. Pode formar o caráter de uma criança de 2 a 7 anos. Que ela vai ser aquilo que ele ensinou. Aquilo que foi ensinado. Se ensinar os exemplos de Cristo, porque muitas pessoas pensam que as crianças não entendem. Muitas pessoas pensam que as crianças não percebem o ensinamento de Deus. Mas ao contrário, as crianças ela percebem e compreendem mais do que os adultos, melhor do que os adultos. Porque o espírito dela está vivo, o cérebro dela ainda não fez uma barreira. Depois dos 7 anos que o cérebro vai fazer uma barreira, vai impedir, vai dificultar certos ensinamentos. Mas antes dos 7 anos, o espírito dela está praticamente livre do cérebro. Praticamente o cérebro não está exercendo a influência no espírito. Então, tudo que a criança aprende antes dos 7 anos é que constrói o caráter dela durante a infância. Eu sei disso por experiência própria. Eu tive um pai que morreu há 97 anos e que era totalmente analfabeto. Ele só sabia desenhar o nome dele. Mas ele criou 10 filhos com trabalho honesto. E eu nunca vi o meu pai enganando ninguém, nem mentindo para ninguém, nem roubando ninguém, nem chamando palavrões. Nunca vi nada ruim do meu pai.
Só viu meu pai trabalhando com sinceridade e com honestidade, sendo um homem analfabeto, mas tinha um grande espírito, porque o pai dele deu um grande espírito para ele. O pai dele deu uma grande educação para ele. Não educação de ler e de escrever, educação de exemplo, educação de atitude, educação de obediência e de amor. Amém? Glórias a Deus. Então, eu quero orar pelos pais, pelos filhos, para que haja entendimento e união nos lares, em toda a sociedade. Glórias a Deus. Senhor meu Deus e Pai, glória te dou, Senhor. Te agradeço, meu Deus, por estas coisas maravilhosas que o Senhor colocou no meu coração para falar para os teus filhos. Porque o Senhor nos dá, o Senhor coloca à nossa disposição grandes exemplos, grande testemunho com os quais nós podemos aprender. O pai pode aprender e os filhos podem aprender também. Que é o exemplo do nosso Pai Celestial e do nosso Senhor Jesus Cristo. O relacionamento de ambos. Como o pai amava o filho e como o filho amava o pai. Em todas as passagens da Bíblia, Jesus Cristo se reporta ao seu Pai Celestial, sempre elogiando, sempre dando ele honra. Sempre Jesus Cristo dizia: foi o meu pai que fez isso, foi o meu pai que mandou fazer isso. Sempre ele dava honra ao pai dele. Por isso ele foi honrado. Quando ele terminou a missão dele, o pai o elevou acima de tudo e acima de todos. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. E que a este nome todo joelho se dobrará, no céu, na terra e embaixo da terra. Então temos muito que aprender com os ensinamentos de Jesus Cristo. É a Ele que devemos olhar para seguir. Não devemos seguir exemplos de homem nenhum, porque Deus nos dá o maior exemplo para seguir, Jesus Cristo. E se aprendermos com Ele e com Deus, infalivelmente, com certeza, seremos bons pais e bons filhos. Por isso, meu Deus, eu peço neste dia especial do Dia dos Pais, derrama as tuas bênçãos, meu Deus, sem medida, sobre todos os pais. Muitos pais estão com muitas dificuldades, Senhor, para cuidar dos seus filhos, para educar os seus filhos. Ajuda, meu Deus, todos esses pais. Eles têm boa vontade, Senhor, mas são impedidos por muitas circunstâncias. Por isso eu te peço, meu Deus, envia a tua divina providência, Senhor, através dos seus anjos, para ajudar esses pais que estão em grande aflição, em grande sofrimento, querendo ajudar os seus filhos, mas não estão podendo. Ajuda também aos filhos, Senhor. Abre o entendimento deles, meu Deus, para que eles compreendam a importância de honrar o pai e honrar a mãe. Para que eles não levem os pais a sofrerem. Para que eles não se desencaminhem por caminhos errados, para trazer esse sofrimento aos pais. Ajuda todos eles, Senhor. Ajuda todos nós, meu Deus, neste Dia dos Pais e no decorrer de todos os dias.
Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, o nosso maior exemplo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ajuda todos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.